Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem, Igor, Carla, Marcos? Tudo bem, professora? Boa noite, tudo jóia, graças a Deus. Bem, professora. Tudo bem? Que bom, que bom. Tudo bem. Então tá bom, vamos começar. Vamos ver se mais gente vai entrar. Se não entrar, só tacar falta, tá tudo certo. Não é? Então, gente, deixa eu dar uns recadinhos para vocês. Hoje vence o prazo para vocês postarem o estudo dirigido, né? Hoje é a nossa VA, né? Então, vocês postem, por favor, o estudo dirigido. Não se esqueçam de postar o estudo dirigido, viu, gente? Postem o estudo dirigido, não deixem para postar na última hora, né? Porque o estudo dirigido, vocês podem postá-lo até 23h59. Mas vocês sabem, né, geralmente, como que o computador se comporta quando a gente tem um prazo importante, né? Pode acontecer de a internet não funcionar, de vocês não conseguirem entrar no sistema, enfim, tá? Então, não deixem para poder postar na última hora. Vamos evitar a fadiga, gente, né? A gente já tem muitas fortes emoções aí para poder lidar. Não precisa de ter mais uma, né? Então, por favor, postem aí com antecedência. Outra coisa, gente, mais uma vez, reforçando que é individual, tá? Então, se por um acaso vocês tiverem feito em grupo de estudo, não tem problema, desde que cada um poste o seu trabalho, tá? Então, por favor, postem o trabalho de vocês de forma individual, tá bom? Não deixem de postar de forma individual. Bom, feito isso, eu já fiz a apuração do fórum, gostei bastante, né, do que foi escrito, né, das postagens, muitas postagens interessantes, muita coisa legal para a gente poder debater. Um aluno, eu não lembro quem foi, até me falou na semana passada da gente conseguir talvez debater isso na última aula, né? Vamos fazer isso sim, gente. Tá na aula do dia 3, imagino que a gente vai ter tempo de fazer isso. Como revisão, gente, nós vamos ter aula, né, hoje, a gente tem aula também na semana que vem, e no dia 3 eu pensei da gente ter uma revisãozinha, tá? Da gente fazer uma revisãozinha. E aí, para orientar a revisão de vocês, eu pensei em postar uma prova antiga minha, que não necessariamente, né, gente? As provas, geralmente, elas são provas de questões de concurso e tudo, mas para vocês verem mais ou menos como é que é uma prova, tá? Minha. Algumas questões, na verdade. E aí, para a gente poder relembrar um pouquinho da matéria. Acho que seria uma forma boa da gente fazer uma revisão, tá? Lembrando que esse semestre as provas vão ser um pouquinho diferentes das provas que vocês estão acostumados a fazer, porque as provas dos professores serão de própria autoria. Geralmente a gente pega, né, a gente seleciona questões de concurso para poder colocar na prova de vocês. Mas esse semestre, excepcionalmente também em virtude da pandemia, nós vamos fazer essa prova aí por meio da nossa própria autoria, a gente que vai bolar as questões, tá? E aí, então, nesse sentido, gente, vamos começar a aula de hoje. Na última aula, a gente teve só um procedimento, que foi o procedimento das ações de família. E hoje eu coloquei para vocês 2 procedimentos, mas já adianto que muito provavelmente nós não vamos ver todos os 2 procedimentos inteiros hoje. A gente vai ver certamente de forma integral a homologação de penhor legal e a gente vai ver uma parte de regulação de avaria grossa, tá? A homologação de penhor legal é super legal mesmo, é muito interessante, é bem legal, bem diferente de tudo que vocês já estudaram. Imagino eu, a gente vai falar bastante dela. E aí, eu acho que vocês vão gostar bastante do Instituto, tá? E geralmente, quando a gente tem esse tipo de aula sobre isso, é bem legal. É bem legal,
porque a gente fala um pouco a respeito da questão Muito delicado. Deixa eu ver aqui, acho que toda hora o microfone da Cristiele tá abrindo, eu fecho, ela abre. Fechou. E aí, o que acontece, gente? Vocês vão ver que é um procedimento muito legal e que vocês vão ficar um pouco na dúvida a respeito da questão do exercício arbitrário das próprias razões, mas eu vou explicar direitinho para vocês e vocês vão ver que é um procedimento muito interessante. E a gente vai estudar um outro procedimento também hoje, pelo menos iniciar o procedimento, que é o de regulação de avaria grossa. Esse outro procedimento, certamente, imagino eu, vocês talvez nunca vão mexer com esse procedimento na vida de vocês, tá? Porque ele é um procedimento de direito marítimo, né? E aqui em Belo Horizonte nós não temos mar, tá? Então, certamente vocês nunca vão lidar com um procedimento como esse, mas é interessante que vocês saibam pelo menos como é que ele se processa, né? É um procedimento também bem interessante. Ele é bem grande também, né? Ele é um pouquinho grande. Ele é um pouquinho grande. Na verdade, o procedimento em si é muito simples. Né? O procedimento em si é muito simples. Abre o procedimento perante o juiz do porto, né, do primeiro porto em que o navio aportar, faz a petição para o juiz determina um regulador verifica se a avaria vai ser avaria simples ou avaria grossa. Se for avaria grossa, abre a vista para as partes se manifestarem, se elas concordam ou não. Se elas discordarem, né, elas têm um prazo aí de 5 dias para poder fazer para poder se manifestar. E aí, se elas discordarem, o juiz decide em 10 dias, o juiz designa, o próprio juiz é que designa esse regulador, o regulador vai ter um prazo de até 12 meses para poder fazer o laudo, né, da regulação, apresenta o laudo da regulação de avaria grossa, as partes se manifestam no prazo de 15 dias, podendo impugnar ou não, e o juiz homologa. Então, se o procedimento em si é um procedimento pequeno, né? O procedimento em si ele é bem tranquilo, mas é porque tem muita coisa que eu coloquei ali para vocês, porque eu acho que é interessante a gente entender o que é avaria grossa, o que é avaria simples. Se vocês, por exemplo, dessa vez eu não coloquei do livro do Daniel Amorim, essa parte de avaria grossa, porque eu sei que é um livro que vocês têm acesso e eu preferi colocar a parte do Nelson Neri. Achei mais interessante porque o Nelson Neri ele explica de forma bem específica o que é a questão da avaria grossa, da avaria simples. Então, eu gostei mais aí da didática do Nelson Neri nesse ponto. Achei que ele foi mais explicativo. Mas o procedimento em si é um procedimento simples, né? É muita matéria, entendeu? Eu confesso para você que eu tive muita dificuldade para fazer essas questões do estudo dirigido, sem você ter dado explicadinho assim, né? Tipo, prazo, como que funciona o procedimento. Eu senti muita dificuldade antes de ler só o artigo. Então, não pese muita onda na hora de corrigir. Não, pode deixar. Professora, Pode deixar. Pois não. Deixa eu te perguntar. Ele é uma espécie como se fosse um mediador na questão da avaria grossa? O regulador? Regulador? Ele é mais do que, na verdade, um mediador. É como se ele fosse um árbitro. É mais que um mediador, é como se fosse um árbitro. Na verdade, a atuação dele, né, antigamente, né, gente, esse instituto é antigo, tá? Então, antigamente se escolhia um árbitro. Hoje a gente escolhe, né, o juiz escolhe um regulador. Mas esse regulador é um especialista nessa área de direito marítimo. Ele tem conhecimento específico nisso, em mercadoria, em como que se regula essas relações entre navio, entre o proprietário do navio e os proprietários das cargas. Então, ele tem conhecimento específico nisso. Vocês têm ideia de qual profissional que seria o adequado para poder ser o regulador? Não faço nem ideia. É um contador, gente. Tá? Olha, seria um contabilista com experiência nessa área. É muito específico. Seria um contabilista, porque ele teria que fazer as contas direitinho ali, né? Para poder passar até para as partes. Mas seria um contabilista com especialista nessa área. Fala, Cristiele. Mas eu acho que para a gente é tão estranho tratar dessa área aí, porque é uma coisa que é incomum para a gente. Muito. Eu acho que é muito comum se fosse para a gente discutir numa área que tem esse tipo de transporte. Eu acho que seria muito mais fácil, né? Falar, um contador.
Às vezes, igual a Ana mesmo, ela trabalha na área, para ela não é uma coisa comum de forma alguma. Não. Nem para mim. É. É muito da região, né? Exatamente. Foi o que eu falei para vocês. Dificilmente, em algum momento da vida de vocês, vocês vão mexer com um procedimento como esse. É um procedimento simples. Se você for pensar na complexidade dos outros procedimentos, a procedimentalização dele em si, gente, é muito simples. Petição, juiz recebe a petição, designa o regulador, é uma petição de comum acordo entre as partes, então é quase que um procedimento consensual, O regulador verifica se vai ser o caso de regulação grossa, de avaria grossa ou de regulação de avaria simples, tá? Se for regulação de avaria, ele vai fazer essa declaração e vai abrir vista para as partes, vai demonstrar ao juiz isso. É como se fosse uma pré-perícia, tá? Vai demonstrar isso para o juiz abre vista para as partes se manifestam no prazo de 5 dias, não tem prazo, né, no CPC a respeito disso, é um prazo, então a gente utiliza o prazo geral de 5 dias. Se por um acaso alguma das partes impugnar o juiz, ele vai resolver também isso no prazo de 10 dias. Sendo o caso da regulação de avaria grossa, gente, aí nessa situação tem que ser verificado se vai ser calcionada a mercadoria, porque o que acontece? Durante esse procedimento, que pode demorar até 12 meses, a mercadoria não vai ficar retida. Então, a mercadoria ela pode ser liberada? Pode, desde que haja um calcionamento, né? Uma calção idônea, tá? Por isso que a gente fala de garantias em relação a esse procedimento para poder liberar essas mercadorias, tá? E aí, o que acontece? O regulador, então, ele faz a regulação mesmo, né, da avaria grossa, mostra isso, ele tem até 12 meses para poder fazer esse procedimento, mostra isso, então, para o juiz intima as partes e as partes têm um prazo comum aí de 15 dias para poder impugnar. Se as partes não impugnarem, o juiz homologa. Se as partes impugnarem, ele vai retornar com vista para o regulador se manifestar e logo depois ele vai falar. Então, assim, o procedimento em si é um procedimento simples. Talvez, gente, né, assim, a gente tenha um pouco de dificuldade de enxergar esse procedimento, porque ele é muito fora da nossa realidade, né? Assim, a gente nunca mexeu, a gente nunca viu um procedimento como esse. Mas acredito que talvez alguns de vocês já tenham sido beneficiados por esse procedimento. Quando a gente tem um navio, gente, que teve alguma avaria, tá? E esse procedimento da regulação de avaria grossa acontece exatamente nesse sentido, quando o capitão do navio ele tem que escolher, né, e aí ele tem que fazer alguma manobra, porque o navio ou mesmo ele acaba tendo que colocar as cargas em risco para poder salvar o navio, né? E aí, quando ele tem que tomar esse tipo de atitude, gente, e aí tem algum tipo de avaria nessas cargas, essas cargas elas podem ser alienadas, elas podem ser levadas a leilão. E aí muita gente adquire essas cargas em leilão. Porque aí o que acontece? Geralmente os proprietários das cargas têm seguro, então eles recebem o seguro, as cargas vão a leilão. E aí o que acontece, gente? As pessoas que arrematam isso, o leilão, às vezes arrematam o container fechado, né? E aí vende pelo preço muito mais barato. Isso a gente chama de salvado. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra. Tem uma loja aqui grande no Instagram, em Contagem, que ela vende de tudo que vocês imaginarem. Vende sandália, Melissa, vende sapatinho de criança, vende roupa, panela, tudo salvado. É tudo salvado, sabe? E vende com um preço muito bom. Então, às vezes, vocês provavelmente já tenham sido beneficiados por esse procedimento, mas não sabiam que era deste procedimento, tá? Mas é um resumo, a gente vai ver mais profundamente. Vamos estudar o primeiro procedimento, depois a gente volta na regulação de avaria grossa, tá? Essa homologação de penhor legal, gente, é muito, muito interessante, tá? Primeira coisa, ela só cabe nas hipóteses tratadas no artigo 1467 do Código Civil, tá? Então, só é possível fazer o procedimento de homologação de penhor legal no caso de hospedeiro fornecedor de pousada ou alimentos sobre bagagens, móveis, joias ou dinheiro, tá? Que os consumidores ou fregueses tiverem consigo. E no caso também do dono do prédio rústico ou urbano, do locador, tá? Em relação ao rendeiro
ou ao inquilino se ele não efetuar o pagamento dos aluguéis. Qual que é esse procedimento? Esse procedimento, gente, é como se fosse um tipo de autotutela, tá? Basicamente, seria o seguinte, vamos supor que o Eduardo, ele resolve passar uma temporada lá na Serra do Cipó, na pousada da Ana Cristina, tá? Ana Cristina tem uma pousada lá na Serra do Cipó. E aí o Eduardo, então, cansado de ficar na quarentena dentro de casa, resolve, então, viver a quarentena lá na Serra do Cipó, né? Pelo menos lá ele vai ver mato, árvore mais interessante, não é verdade? E aí ele está lá, tá? Eis que a Ana Cristina começa a ficar um pouco incomodada, porque o Eduardo já está lá há 2 semanas e até agora ele não sinalizou nenhum tipo de garantia para poder pagar a conta. Na hora que ele chegou lá, ela pediu o cartão de crédito para ele, ele falou que o cartão de crédito estava guardado na bolsa, que ele ia ter que desinfetar a mão com álcool para poder pegar, que ele estava chegando de Belo Horizonte, então seria interessante ele tomar um banho antes e tudo, por causa da pandemia, e aí enrolou ela e não passou o cartão de crédito para ela. Todo dia, na hora que a Ana Cristina perguntava para ele, cadê o cartão de crédito, Eduardo? Ele, meu Deus, tá na minha carteira, a carteira tá lá no quarto, e aí eu já saí, e aí ele enrolou. E aí, então, a Ana Cristina começa a ficar incomodada com aquela situação e faz uma ligeira consulta do nome do Eduardo no SPC e no Serasa. E descobre que ele está todo encalacrado. E aí, então, gente, temerosa de não receber, ela aperta ele. Fala assim, e aí, Eduardo, né? Eu quero que você pague e acerte comigo tudo que você já gastou até agora. Tem 2 semanas que você tá aqui, eu já te pedi o cartão de crédito e tudo. O Eduardo vira para ela e fala assim, olha, eu tô saindo agora pra Cachoeira e na hora que eu voltar, a gente conversa. Mas eu já te adianto que minha situação tá mais ou menos, não tá muito boa não, mas a gente vai conversar e vai chegar num acordo. Ana Cristina, mais do que esperta, assistiu a aula de hoje. O que ela faz? Reúne todos os funcionários dela, vai no quarto do Eduardo para poder buscar os bens do Eduardo. E aí ela apreende estes bens como garantia do pagamento da dívida. Tá? Só que tem um porém. Mas a Ana Cristina não sabe disso, né? Mas tem um porém. Somente os bens que são passíveis de penhora podem ser apreendidos, tá? Bens impenhoráveis não poderiam ser objeto dessa apreensão. Só que a Ana Cristina, né, elas têm conhecimento, mas nessa hora ela não se ateve ao artigo 833, que diz que as vestimentas de uso pessoal, né? Vocês lembram do 833? Dado semestre passado? Vestimenta de uso pessoal, as vestimentas, né? Os objetos de uso pessoal da pessoal do devedor, que eles não poderiam ser penhorados. E aí ela apreende tudo na hora que o Eduardo chega, tá? Da Cachoeira, ele vai no quarto dele e não tem nada lá. E aí ele fica desesperado, a Ana Cristina vira para ele e fala assim, olha, eu apreendi os seus bens, eu já estou providenciando a homologação do penhor legal, com base aí no artigo 702, deixa eu confirmar, 703, né, do Código de Processo Civil, então eu já estou providenciando, tá? Eu fiz esse penhor legal com base no 4.437 do Código Civil, e aí é o seguinte, ou você me paga, ou então eu vou ficar com esses bens como garantia. É isso, gente, tá? Isso é uma autotutela? Sim, é uma forma de autotutela. Isso é um exercício arbitrário das próprias razões? Olha, e se você fizer o procedimento, né, referente aí à homologação de penhor legal, você vai acabar afastando a ilicitude e isso pode acabar influenciando também na esfera penal, tá? Mas não, assim, eu não quero... eu quero deixar claro para vocês aqui, gente, que não exclui a possibilidade de o Eduardo processar criminalmente a Ana Cristina por exercício arbitrário das próprias razões. Mas aí creio eu que a Ana Cristina, em defesa, vai alegar ausência de ilicitude da conduta, tendo em vista que ela está amparada por um permissivo legal, que é o artigo 703 do Código de Processo Civil. Então, ela não está agindo, gente, sem amparo da lei, tá? Ela está agindo amparada pela lei. Beleza? Tranquilo?
Essa homologação do penhor legal, gente, pode acontecer, então, em relação a aluguel. Se tem aquela pessoa, república, né? Que aí, às vezes, a pessoa que está lá morando na república não está pagando. Pode usar? Pode. Pode usar em restaurante, professora? Pode. Pode usar em oficina mecânica? Não. Não pode. Costureira pode usar isso? Também não. Outras pessoas, gente, que não se enquadrem nessas possibilidades aqui de credor pignoratício do artigo 1467, não poderão utilizar o procedimento, tá? Então, apenas aquelas pessoas que estão listadas no artigo 1467 do Código Civil podem utilizar esse procedimento. Aí muita gente fala assim, professora, mas a oficina mecânica não pode usar? Seria tão bom se ela usasse? Eu também acho. Seria fantástico se a oficina mecânica usasse, gente. Mas ela não pode usar, porque ela não tem permissivo legal para poder utilizar esse procedimento. Restaurante pode usar? Pode. E aí eu já deixo um alerta aqui para vocês, né? Não sei se vocês já ouviram falar do dia do pendura. Vocês já ouviram falar disso? Não? Pois é. Tem alguns estudantes de direito, são engraçadinhos, né? E aí no dia 11 de agosto, que é o dia do advogado, é o Dia Internacional do Pendura, tá? Geralmente eles reúnem, né, uma turma, e aí eles sentam num restaurante chique, num restaurante caro, consomem pra caramba, e na hora que chega a conta, eles se recusam a pagar, tá? Isso acontece, né? Isso já aconteceu mais. Inclusive, uma turma de colegas meus lá da faculdade fez isso, tá? Lá que estudaram comigo fez isso. Aí, o que aconteceu? Na hora de tirar a carteira da OAB, ficou todo mundo doido, né? Por quê? Porque tinha processo penal, né? Contra eles. Quase que eles não tiraram a OAB. Foi aquela coisa maravilhosa, tá? Mas o que acontece, gente? O que aconteceu com eles? Eles reuniram uma turma de 10, tá? E eles foram lá no Baby Beef, no dia 11 de agosto. Comeram e beberam, comeram sobremesa, 2 sobremesas cada, tomaram cerveja, a conta deu um trem assim. Foi uma coisa assim, astronômica. Na época, isso em 2007, já era muito caro, tá? Deu mais de R$1.000 a conta. E aí, o que acontece, gente? Na hora que chegou a conta, eles falaram assim, não, a gente não vai pagar porque hoje é o dia do pendura e tal. E aí, o que aconteceu? O gerente veio, tentou pegar os bens dele, pegou a bolsa de uma colega minha, pegou a carteira do outro colega e tudo, e falou que ia fazer homologação de penhor legal. Na época, no antigo CPC, gente, esse procedimento ele era um pouquinho diferente, pouca coisa, tá? Diferente do procedimento que a gente tem aqui hoje. E aí, então, o que aconteceu? Eles foram conduzidos à delegacia e tal, e aí acabou que eles pagaram, né? Mas ficaram lá com um processinho contra eles lá criminal, tá? Por que é que o Baby Beef, o gerente, ele tomou essa atitude? Porque ele estava amparado pela possibilidade de fazer a homologação do penhor legal. O que é isso, gente? Basicamente, eu apreendo esses bens e posso fazer essa homologação de penhor legal via extrajudicial cartório, que geralmente é o que é a opção, tá? Das pessoas, né? Dos credores pignoratícios. Geralmente eles fazem esse procedimento no cartório, mesmo porque se em um determinado patamar desse procedimento, se houver impugnação, vai para a via judicial, então eles não têm muita coisa a perder. Ou então eles já fazem direto na justiça. O procedimento extrajudicial é um pouquinho diferente do procedimento judicial e a gente vai estudar essas diferençazinhas. Beleza até agora? Alguém tem alguma pergunta? Não? Professora, eu tenho aqui. É só para eu entender, que eu acho que eu não entendi esse procedimento direito. Eu vou a um restaurante, né? Exemplo. Aí eu recuso a pagar essa dívida. Aí, por exemplo, o dono do restaurante pode vir pegar minha bolsa assim e falar assim, não vou te devolver porque vou homologar o penhor legal. Aí ele vai pegar essa bolsa, vai acionar a polícia. É isso? É isso. Gente, sério, esquisito isso, gente. É isso. É exatamente isso. É exatamente uma loucura, isso. né? Deve dar uma briga essas situações, né? Tanto é que baixou a polícia lá no Baby Beef, um tanto de viatura. Foi todo mundo conduzido para delegacia, entendeu? Dá um barraco.
É um barraco. Aí leva para delegacia, aí chama, pode ir pro Não, aí eu cartório, levo caso... para delegacia para apurar a esfera penal. Enquanto isso, obviamente, né, gente, os advogados, tá? Da pessoa, né, do proprietário do restaurante, já estão providenciando a homologação do penhor legal perante o cartório, por exemplo, tá? Já fazendo ali a lista daquilo que foi apreendido, já dizendo aquilo que pode ser apreendido e aquilo que tem que ser liberado, tipo, celular, pode? Se for de elevado valor, sim. Eu posso apreender bens que sejam penhoráveis, né? Então, bens de uso pessoal podem ser apreendidos? Já te dou a palavra. Podem, desde que sejam de elevado valor, entendeu? É isso, basicamente é isso. É um barraco, é um Vou ler esse barraco. artigo para ver quem pode fazer isso. É um barraco. É aqui, ó, tá aqui no material que eu disponibilizei para vocês. Pode falar, diga. Desculpa interromper. Sem problema. É uma forma de forçar a pessoa a pagar mesmo, né? Exatamente. É igual aquela brincadeira que a gente fala assim, não tem como pagar, vou ter que lavar os pratos. É tipo Na verdade, isso. você tem que entregar as suas coisas, né? É tipo isso. Entendi. Não vai pedir para lavar prato, entendeu? Vai direto nas coisas da pessoa. É tipo isso, tá? Basicamente é isso. E é algo que às vezes a gente acha que nunca vai acontecer, né? Que não tem nenhuma possibilidade de acontecer, mas tem possibilidade de acontecer sim, gente. Tá? E acontece. Pois não. Ah, mais uma coisinha. Por que você tinha comentado aí que não pode a pessoa de oficina? E essa hora eu dei uma porque ela não está aqui. listada no artigo 1467. Mas aqui está falando, os hospedeiros ou fornecedores de pousadas sobre bagagens, móveis ou dinheiro dos consumidores ou fregueses. Aí no Ele é consumidor hospedeiro? Freguês... Ele é hospedeiro? Não. Ele é fornecedor de pousada? Não. Entendeu? Mas onde que entra o restaurante aqui? O restaurante entra na parte que eu não coloquei para vocês, que o artigo está cortado, 1467. Faltou o fornecedor de alimentos também. Eu vou ler esse artigo, eu achei bem interessante. Pode ler aí o 1467, ó, redação dele. Tô com ele aqui. Minha mãe, gente, tem restaurante, eu falo, mãe, se alguém quiser pagar, hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento. Aonde que está isso? 1467 do Código Civil. Não está no meu material, não. Gente, faltou aqui, ó. de alimentos. Depois eu vou atualizar no SF Web. Tiveram consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos pelas despesas ou consumo que tiverem. Tá. Exatamente. Então, é essa parte aqui que o restaurante está incluído. Aqui, ó, os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito. Pode pegar a aliança da pessoa? Pode. É joia, gente? Não, vai amarrar a pessoa, né? Não, é joia. Não, tem funcionário. Um segundo um lado, um segundo o outro ranca e pronto. Você fala, mãe, se alguém não quiser pagar comida no seu restaurante, minha filha, você não deixa sair, não. Gente, ó, dá barraco? Dá barraco, entendeu? Mas é um procedimento possível. É um procedimento legítimo. Você tem legitimidade com a lei para poder fazer isso aí. Pode fazer, entendeu? Vai dar um barraco? Vai dar BO? Vai baixar a polícia? Vai, com certeza. Vai conduzir para a delegacia? Vai. Mas, gente, pode. É permitido. Pode, né? Pode. É bom que você saiba o que pode. Pode, tá? E também o dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis de render ou inquilino. Então, por exemplo, a pessoa ficou sem pagar aluguel. Pode entrar lá e pegar as coisas dela? Pode. Pode, gente. Terrível, né? Mas pode. Tá? Desde que os bens sejam penhoráveis. E desde que você providencie a homologação da penhora que você está fazendo. Isso é uma penhora, gente, tá? Então, para que ela seja regularizada, ela precisa ser homologada. É isso. Professora, e a questão na Constituição sobre o direito à privacidade? Você fala, nesse caso, de invadir o espaço que a pessoa está utilizando e fazer a apreensão dos bens dela. E nesse caso aí ela vai ter que se defender nisso. Pensa no seu direito, tá? Mas não é um direito absoluto, não, é?
Aí, nesse Não é caso, absoluto. vai haver a sobreposição. Ela tem um direito de crédito. Existe um permissivo civil, né, legal, para que Eu ela acho questionável. possa, entendeu? Então, assim, Porque essa questão da inviolabilidade, inviolabilidade do domicílio, né? exatamente, e ela tem Filho, vão alegar discussões, que o mas assim, domicílio é as dele, ué. exceções, não, mas enquanto você está fazendo uso, quer dizer que se eu estou alugando aqui, a pessoa pode invadir o apartamento que eu moro, o dono, o proprietário dela, eu tenho a posse do apartamento, ué. Ele pode Não, mas invadir. Você tá em atraso Sim. com o aluguel. Mas você não outra está situação. pagando, Cris. Assim, Tudo gente, bem. olha Direito só. absoluto, não. O Da Código discussão. Civil, olha só, o É o que eu tô Código Civil, falando. ele não fala de invasão, ele não fala nada disso. Ele fala que é possível isso acontecer. Como que isso vai acontecer, gente, já é um outro problema, tá? Exatamente. Isso vai acontecer porque você foi na casa da pessoa, a pessoa te franqueou a entrada e você foi lá e fez isso? Pode acontecer. Isso Eu vai acho acontecer porque você invadiu? Pode acontecer também. A questão da invasão, isso vai ser questionado? Com certeza vai ser questionado. Claro. E aí você vai ter Você pega, dois você vai direitos. funcionários, igual você colocou o primeiro exemplo aí, que seria a pousada, né? Lá na... Aí você, indignado, você vai chamar os seus funcionários que são parte interessada para ser suas testemunhas, e aí você vai abrir o espaço, que já não é seu porque ele está sendo utilizado, né? Você concedeu aqui, tecnicamente falando, né? Enfim, eu acho que isso é bem questionável, porque a viabilidade, no caso da privacidade, ela dentro da Constituição, por exemplo, fala que pode ser dentro de 3 circunstâncias. Sim. Né? Professor, mas aí você não vai ter um conflito constitucional, né? Que a casa é asilo inviolável, com um direito não de menor critério, né? Que seria o direito de receber, mas o direito constitucional não vai sobrepor, não? Invasão? Então, gente, cada caso é um caso. Se por um acaso houver uma invasão, eu acho que isso pode ser alegado. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: não necessariamente vai haver uma invasão. Entende? Se a pessoa abriu a porta do quarto, vamos supor que a Cris não tenha aproveitado a sua saída e sim, na hora que você chegou, você abriu a porta do quarto para ela entrou lá e pegou as coisas. E aí? Entende? É claro que se por um acaso... Eu já te dou a palavra, Cris. É claro que se por um acaso, gente, houver uma invasão e tudo, isso vai ser questionado? Vai. Mas isso vai ficar a cargo da defesa do réu. E não... No caso, por exemplo, vou criar... do autor. Pode falar. Vou criar uma situação aqui. Um débito de igual a Cristiane está falando de aluguel. O síndico... Né? O síndico vai lá na garagem e retira uma roda do carro e tudo mais. E aí? Não, ele não pode fazer isso. Não pode, né? Não. Não poderia. O dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis do rendeiro ou inquilino que estiverem guarnecendo o mesmo prédio na hipótese de não pagamento dos aluguéis, bem como encargos acessórios ou rendas. Bom, enfim, numa interpretação extensiva, talvez sim. Talvez sim. Numa interpretação extensiva desse artigo, talvez sim. E aí seria, em tese, lícito, desde que o síndico providenciasse a homologação dessa penhora. Desde que ele fizesse isso. Até então seria lícito. Se a gente fizer uma interpretação extensiva e colocar talvez o síndico como dono do prédio rústico ou urbano, sei lá, entendeu? Como responsável, né? Nesse caso, eu entendo que sim. Talvez. O interessado. Apesar de que esse artigo é muito específico. Rendeiro, que seria um arrendamento, né? Ou inquilino. Então, enfim, mas não descarto essa possibilidade. Porque a linha é bem tênue entre você o procedimento e entrar no ilícito, né? Exatamente. Exatamente. Pode falar, É muito complexo, gente. Depende muito de qual lado você tá. Porque consigo entender muito esse questionamento da Cris também de falar que é inviolável, realmente. Sim, é válido. É muito válido, mas eu também imagino muito, meu Deus, imagina a cena da pessoa não pagar o aluguel e simplesmente uma pessoa entrar nesse apartamento. Eu imagino isso muito também.
é complexo. Então, assim, se você tá do lado da pessoa que vive do aluguel, você acha super legal ter essa possibilidade. Mas se você tá do lado da pessoa que não tá pagando, você fala, meu Deus, vai entrar dentro do meu domicílio. Realmente, é complexo. Diga, Cris. Mas eu imagino que uma situação dessa deva ser feita assim, você tem que fazer dentro da legalidade. Então, por exemplo, igual na hospedagem, é muito natural você estar hospedado em algum lugar, vai para uma cachoeira, você deixa a chave para limpar o quarto. Você permitiu que entrasse no seu quarto. Outra coisa, o inquilino, né, o proprietário, é claro que ele não vai invadir, mas você tem como entrar sem violar o artigo constitucional, sem ser uma invasão, porque te permitindo entrar, você pode entrar na casa e não está violando absolutamente nada. Então, assim, para quem já tem a intenção de agir assim, quem já tem a intenção de uma homologação, por evidente, não vai entrar invadindo, não vai entrar tomando uma atitude que vai virar crime. Ele vai entrar de uma forma que permita ele entrar, que permita. Aí você tem que conhecer o artigo e agir dentro para ele. Mas é muito delicado, né? Eu acho muito delicado, porque você está tratando a questão de uma autotutela que é legítima. Nossa, isso essas coisas também é previsto em contrato, né, velho? Tem que ter alguma coisa falando, não é possível, tá? Vou te dar um caso aqui da hospedagem. Por exemplo, quando eu vou fazer lá, eu declaro que eu estou com R$1.000 em espécie. Já estou na intenção de dar o golpe, né? Aí você entra e pega 300. Aí eu vou falar assim, beleza, cadê os outros 700? Olha o problema que você pegou pro seu lado. Mas para você deixar escrito que tem 1.000, você deixou em alguma coisa minha. Não, eu falei que eu deixei, quando eu declaro, por exemplo, tem hotel que você declara. O que você tem de valor? Eu declaro. Não, o hotel tem acesso a essa declaração que você fez. Na hora que ele entra e que não vê aquilo ali, ele não vai pegar. Enfim, gente, eu acho que nessa situação, pegaria o dinheiro todo, imagino eu, para não haver esse problema, Eduardo. Eu imagino que o hotel pegaria o dinheiro todo, levaria para a recepção e na hora que o hóspede chegasse, retiraria na frente dele, de outras testemunhas, os R$300, devolveria 700 para ele, entendeu? Eu imagino que o hotel ele tomaria essa atitude para não haver esse problema de falar assim, não, você me roubou o dinheiro, entendeu? Eu imagino que seria dessa forma, né? Porque se você tirar escondido, digamos assim, aí realmente é complicado, porque aí você vai ter a alegação do hóspede dizendo que sumiu muito mais do que de fato sumiu, entendeu? Tem a possibilidade de você acionar a polícia, né? Para você poder fazer essa invasão com a polícia acompanhando? Tem essa possibilidade? Tem possibilidade, eu só não sei se a polícia vai. Mas tem. Né? Porque isso depende muito da boa vontade, né? Eu não sei se ela vai. Eu acho que, na verdade, ela vai na hora que o pau quebrar, ela vai. Né? Mas porque vai dar barraco. Para acompanhar, eu imagino que ela não vai, não. Mas teria essa possibilidade. Aí você teria que explicar para o policial, olha, eu estou agindo conforme o permissivo legal do artigo 703 do Código de Processo Civil. Eu sou credor pignoratício, eu estou aqui enquadrado no artigo 1467. Gostaria que vocês acompanhassem a diligência para poder certificar tudo. Enfim, haveria essa possibilidade? Certamente. Eu só não sei se, na prática, a polícia iria acompanhar. Né? Porque, enfim, a polícia tem tanto trabalho, gente, né? Que eu acho que a polícia ela iria se o pau quebrasse. Roberto, tem outro ponto também. A gente olhando na prática também, não é tão simples. Por quê? Porque tem toda uma imagem do estabelecimento. Tem tudo. Então, não é uma coisa que é para você ficar aplicando a torta direita. Ah, não, agora eu não tomo mais cano. Não, dependendo da situação, é preferível você tomar o cano. Se você realmente tem um estabelecimento que não vale a pena, você perde. Você vai pegar a garantia antes, né, gente? Que a grande maioria dos estabelecimentos faz isso. Gente do céu, mas se for no restaurante o cara falar que quer devolver. Eu vou falar, mãe. Gente, vou ter que encerrar e vou mandar o link da próxima. Vai cair. Beijo. Não some, tá? Beijo.